Vamos abrir a palavra no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6. Eu tenho dito isso já há algumas semanas, e já há algum tempo, na verdade. Desde que começou essa pandemia, o mundo deu uma virada, de cabeça para o ar, Muita coisa diferente, muita coisa nova aconteceu. Foram 2 anos aí. Ninguém imaginaria que nós estaríamos de máscara, passando por tudo isso em 2019, por exemplo. Ninguém poderia prever. E eu não vi nenhum profeta de Deus prevendo isso. Nenhum, não vi em nenhum lugar. E vi outros irmãos também falando isso, porque eu achava que era uma impressão minha, Mas aí foi bom que eu ouvi outros irmãos falando a mesma coisa, que nenhum profeta, nenhum homem de Deus, ninguém previu o que iria acontecer. E a gente tem que entender que Deus é soberano e tem coisas que Ele guarda para Ele, para o tempo que Ele determinou. Tinha coisas que nem Jesus sabia quando Ele estava aqui na terra. Não é isso? Pelo menos Ele não sabia quando Ele ia voltar naquele momento. Ele falou, olha, isso cabe ao Pai. Eu não sei ainda. Agora Ele sabe. Ele está junto ao Pai. Ele voltou para o Pai. Mas algumas coisas, meus irmãos, Deus guarda para a sua soberania. Ele é Deus. A gente nunca pode esquecer disso. Deus é Deus. Ele governa, Ele reina, Ele determina os tempos, Ele determina as estações, Ele determina o que vai acontecer sobre a terra. E nós temos que entender isso com clareza no nosso espírito. Porque são dias de muita confusão e muito engano sobre a terra. Inclusive pessoas que buscam a Deus e que tem homens de Deus aqui nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, têm profetizado coisas que não têm se cumprido, porque têm profetizado da sua alma, têm profetizado aquilo que eles gostariam que acontecesse. Eu já ouvi pessoas dizendo, a pandemia vai terminar tal data, a pandemia não, vai durar até tal data, não, porque vai vir tal coisa e vai acontecer tal coisa e vai acabar a pandemia. E ela não acabou, já estamos há 2 anos, e não sabemos quando vai acabar, nem como vai acabar. E se vai acabar. E isso e outras coisas. Então nós precisamos tomar muito cuidado no que ouvimos e como reagimos a essas coisas. Por isso que eu sempre digo, a nossa segurança está em primeiramente ouvir o que Jesus diz sobre as coisas. O que Jesus diz sobre o fim dos tempos, por exemplo. O que Ele fala sobre o final dos tempos, o que aconteceria, o que precisa acontecer ainda, o que está na palavra que precisa se cumprir. Semana passada eu falei sobre 2 textos muito importantes que falam sobre a igreja da última casa, a igreja dos tempos do fim. Eu citei 2 textos, eu gostaria de relê-los, com vocês. Vamos ler em Ageu, capítulo 2. Ageu está perto de Zacarias. Capítulo 2, versículo... Vamos ler desde o versículo 6. Diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações e os tesouros das nações virão para este templo. Olha que o profeta está dizendo aqui. Irmãos, a maioria dos profetas do Antigo Testamento, eles não sabiam sobre o que eles estavam falando. Eles não tinham noção exata do que eles estavam dizendo, porque muitas dessas profecias não se cumpriram naquele momento e nem diziam respeito ao que eles estavam vivendo. Eram coisas que iriam acontecer na nossa época, coisas que iriam acontecer 2000 anos depois, coisas que iriam acontecer muito tempo depois. Então,
muitas coisas que eles profetizavam naquele tempo, algumas eles até viram se cumprir, mas a maioria não viu aquilo se cumprir. Então eles, muitas vezes, por exemplo, aqui ele está falando algo que vai acontecer no final dos tempos. Em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Aqui ele estava falando sobre a restauração do templo, do segundo templo, né? Mas o templo é uma figura da igreja. O templo do Antigo Testamento é uma figura da igreja. Hoje nós não temos mais um templo. Não precisamos ter templos de pedra para adorarmos. Nós podemos nos reunir embaixo de uma árvore, podemos nos reunir naquela praça ali, podemos nos reunir nas casas, podemos nos reunir em qualquer lugar. Nós não dependemos de um lugar para ir adorar. A presença de Deus não se manifesta num lugar feito por mãos humanas. A presença de Deus se manifesta quando 2 ou 3, pelo menos, estão reunidos em nome de Jesus. Foi isso que Jesus falou. Onde 2 ou 3 estiverem, ele deu o quórum mínimo, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Além disso, o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, de uma outra maneira, nós somos o templo também. O templo onde habita o Espírito Santo. Então você é uma casa de oração, você é um templo, individualmente falando. Mas coletivamente como igreja, nós também somos o templo. E ele está falando aqui que a glória do último templo seria maior do que a glória do primeiro templo. Então ele está falando que a glória da última igreja, da igreja do tempo dos tempos do fim, a igreja que vai receber Jesus, vai ser uma igreja muito mais gloriosa, muito mais plena do que foi a igreja de Atos dos Apóstolos. Se é que é possível acontecer isso, mas se Deus falou isso, vai acontecer. E por que vai ser mais plena? Porque ela vai ser muito maior, vai ser muito mais alastrada pela terra, vai ser entremeada por toda tribo, língua, povo e nação, adorando e recebendo e esperando o Cordeiro voltar, esperando Jesus voltar. Então nós não podemos perder isso de vista, meus irmãos. A volta de Jesus é o acontecimento mais importante, mais aguardado que nós temos daqui para frente. A primeira vinda dele foi fundamental, já se passaram 2000 anos mais ou menos. Agora a segunda vinda dele é o evento, porque vai desencadear todo o resto que falta. O estabelecimento do governo de Jesus sobre a terra, depois tudo que precisa acontecer. Então, nós temos que ter os nossos olhos voltados para isso. O reino de Deus, na sua plenitude, só vai se estabelecer na terra, meus irmãos, quando Jesus voltar para o planeta. O reino de Deus só vai se estabelecer na terra novamente, ou de maneira plena, quando Jesus voltar para o planeta. Então, você pode eleger políticos cristãos, você pode orar para que Deus coloque homens justos, e nós devemos orar por isso, mas nenhum governo desse mundo vai trazer o reino de Deus para a terra. Em nenhum lugar da palavra diz isso, que nós devemos esperar que os homens tragam o reino de Deus. O reino de Deus virá quando Jesus voltar. A igreja está preparando o caminho para a volta de Jesus. A igreja está preparando para que o mundo, o maior número possível de pessoas, reconheça Jesus como Senhor e Salvador e seja salvo da morte eterna. Seja resgatado e venha para a presença de Deus. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja é preparar o caminho. Assim como João Batista preparou o caminho para Jesus começar o seu ministério, nós temos que preparar o caminho para a volta de Jesus, para recebê-lo. Então, entenda bem, nós muitas vezes gostamos de nos chamar de cidadãos dos céus.
mas eu acho que um termo melhor seria cidadãos da eternidade. Porque nós somos cidadãos tanto do céu como da terra. Porque nós vamos reinar sobre a terra. Nós vamos governar junto com Jesus. Nós vamos ajudá-lo a colocar ordem nesse planeta. Nós vamos ajudá-lo a preparar tudo que vem depois, não é? Durante 1000 anos, o governo de Jesus sobre a terra. Depois ele vai recriar céus e terra, serão criados novamente. A perfeição. Então tudo isso é um processo. Em Apocalipse tudo isso é descrito ali. Como será, né? Tem muita coisa que a gente ainda não compreende. Tem muita coisa que ainda não temos revelação. Não digo só eu, ninguém. Deus está revelando à medida que é necessário revelar. Então, entenda bem uma coisa. A igreja do nosso tempo, ela precisa amadurecer, ela precisa crescer, ela precisa se santificar, ela precisa ser cada vez melhor em qualidade, mais da presença de Deus no meio dela, mais da santidade de Deus no meio dela, mais da vida de Deus, da comunhão de Deus, da generosidade de Deus, do amor de Deus no meio da igreja, da justiça de Deus. Amém, irmãos? A igreja precisa amadurecer. A igreja precisa parar de criancice, precisa parar de querer coisas para si. Você já viu criança pequenininha? Você dá um brinquedo, né, para ela, ela começa a brincar, vem outra criança e pega o brinquedo, dá uma briga só, né? A outra toma, aí pega e puxa e fica aquela coisa. Sabe, a igreja ainda, em muitos aspectos, é infantil, tem atitudes infantis. Parece que ela às vezes não entende o seu papel no mundo, não entende a sua função na terra. Então a igreja precisa amadurecer, precisa ser mais semelhante a Cristo, nas suas atitudes, nas suas ações, nas suas reações. E quando eu falo igreja, eu estou falando de cada um de nós. Porque nós somos a igreja. Nós formamos a igreja. Cada um de nós é um tijolo da construção, do templo, não é? Do grande templo onde o Senhor habita. Então você e eu precisamos amadurecer na nossa fé. E esses tempos confusos, onde tanta gente diz tanta coisa, nós precisamos voltar para Jesus. O que Jesus fala, o que Ele diz, como Ele nos ensina, as palavras dEle e dos apóstolos, dos profetas, mas voltar para a palavra e meditar na palavra e deixar o Espírito Santo trazer revelação naquilo, trazer entendimento sobre aquilo, para que a gente não ande ao derredor como uma criança, né? De um lado para o outro, levado por qualquer vento de doutrina. Amém, irmãos? Um outro texto que eu li em Atos, que também é muito importante. Atos 3. Vamos ler desde o capítulo 19. Pedro estava pregando no templo, anunciando a salvação, anunciando o evangelho, né? E de repente, um monte de gente começou a se converter. E eles perguntaram, né, o que eles tinham que fazer, né? E Pedro estava dizendo, olha, agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que sejam apagados os seus pecados. Olha que interessante, um bom sinônimo para perdoar o pecado é apagar o pecado, né? Quando Deus perdoa o teu pecado, Ele apaga o teu pecado. Lá no livro da vida, no livro onde todas as coisas são escritas, não no livro da vida, no livro das coisas, né, onde todas as atitudes dos homens, todas as palavras ditas estão escritas. Sabia que tudo que o homem faz, tudo que cada ser humano faz, está registrado na presença de Deus. Tudo. Tudo.
Está registrado, nada se perde. A não ser quando você se arrepende dos seus pecados e aquilo que estava registrado nos livros passa para o livro da vida. É como se Deus apagasse tudo aquilo que não prestou e só passasse aquilo que prestou para o livro da vida. E a partir daí, quando você nasce de novo, só começa a ser escrito aquilo que você faz em Deus, aquilo que você faz em Cristo, tudo que você vive nessa nova maneira de viver, né? Com uma vida nova, começa a ser escrito no livro da vida. O que você fez sem conhecer a Deus, os pecados que você cometeu e você se arrependeu, são apagados daquele livro, deletados da memória, do computador central. Então, ninguém vai acusar alguém que anda com Jesus. Quando chegar diante de Deus, você não vai ser acusado por algo que você fez antes de conhecer a Deus, ou mesmo depois que conhecer a Deus. Se você pecou e se arrependeu, aquele seu pecado foi apagado. Então você não vai chegar diante de Deus para ser acusado ou condenado de nada. Nem Satanás tem autoridade para nos acusar de coisa alguma, porque nós estamos debaixo do sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro derramado na cruz cobre multidão de pecados. Esse cobre é no sentido de nos guarda, nos protege da acusação e da condenação do maligno. Então, quando nós formos chegar a nossa vez de prestar contas, nós vamos prestar contas se obedecemos a Deus ou não, em que proporção obedecemos, quanto nós cumprimos em obediência a Deus daquilo que deveríamos ter feito. Você está entendendo? Às vezes Deus te pede para dar uma oferta para alguém, você segura a grana, não dá. Às vezes Deus te pede para dar uma oferta na igreja, você segura, por exemplo. Às vezes Deus te pede para falar de Jesus para alguém, você não dá. Isso Deus vai falar, por que você não fez aquilo quando eu te pedi? Por que você não foi falar com aquela pessoa? Por que você não deu aquela oferta quando eu te pedi? A não ser que você se arrependa a tempo, né? E corra para falar com a pessoa, corra para dar oferta, corra para resolver as suas questões. Aí tudo bem, isso vai ser apagado. Mas senão você vai chegar diante de Deus e Ele vai falar, por que você só falou para 10? Eu falei para você falar para 11 do meu amor. Por que faltou 1? Por que você não foi até esse 1? Você vai se explicar. Se colar, né? Se não, o que acontece? Aquele galardão que estava preparado para você, aquele prêmio todo, vai tirar uma folhinha, né? Você está entendendo o que eu quero dizer? Nós vamos ser... nós vamos ser julgados para premiação. Não vai ter condenação para nós. É para premiação. Eu quero obedecer 100%. Não sei se eu vou obedecer 100%. Muitas vezes eu desobedeço, muitas vezes eu resisto, muitas vezes eu sou duro de coração, muitas vezes Deus tem que quebrantar meu coração, né? É aquela luta lá dentro, e eu vou e volto, e Deus me perdoa, agora eu vou fazer, vou obedecer, e vou e obedeço. Você está entendendo? Tudo isso é Deus trabalhando na nossa vida. Mas nós vamos lá para ser premiados. Servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. Agora, quem não está com o nome no livro da vida, vai ser julgado conforme as suas obras. É muito pior. É muito pior. Nós vamos ser julgados pela obediência, não pelas obras. Deus não vai cobrar de nós performance. Quanto você realizou na terra? Ele vai cobrar obediência da nossa parte. O quanto você obedeceu o que eu te pedi. É simples, é leve, é suave o fardo de Jesus. É obediência, Ele não quer sacrifício. Ele quer obediência. Então, Deus vai olhar para você e para mim e vai ver se nós o obedecemos com alegria, com prazer. Amém? Essa é a diferença. Mas vou voltar aqui. Nem estava programado isso aí. Então, é que eu achei interessante os pecados serem apagados, né? A gente lembrar disso. Então da presença do Senhor virão tempos de renovação e Ele enviará novamente Jesus, o Cristo que lhes foi designado.
convém que ele permaneça no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Então veja só, esse outro texto complementa aquele texto de Ageu, que a glória da segunda casa, a glória da última igreja, será maior do que a glória da primeira igreja. Sabe o que é glória? A palavra glória quer dizer, às vezes a gente tem uma confusão sobre glória. Glória significa excelência, qualidade, coisa linda, coisa pura, coisa perfeita. Excelência, glória significa isso, plenitude, perfeição, presença de Deus. Isso é glória, é uma coisa de excelência. Sabe como quando você come uma comida, você vê que aquilo foi preparado com qualidade, né? Os ingredientes, a forma de preparar, quem cozinhou aquilo era profissional, né? Era gente que sabia o que estava fazendo. Você vê que aquela comida tem uma excelência. Você entra no ambiente, tudo, quando um ambiente bem decorado, você vê aquela qualidade no ambiente. Isso é glória. É a excelência, a coisa feita à perfeição, tudo muito bem feito, não tem erro, não tem engano. Então, quando fala glória na igreja, fala disso, uma igreja sem erro, uma igreja sem engano, uma igreja que não visa os seus próprios interesses, líderes que não buscam seus próprios interesses, líderes que não estão preocupados com dinheiro. Você está entendendo? Igrejas que não estão querendo coisas para si, estão querendo abençoar, estão querendo repartir, estão querendo ser uma bênção na cidade onde elas estão. Até quando a igreja não vai entender isso, meus irmãos? Às vezes eu converso, né, com pastores, eu faço parte de grupo de pastores, e às vezes eu fico impressionado com a falta de visão que alguns têm. Vocês já perceberam que eu não fico alisando a coisa, sabe? Eu sou muito realista e crítico quando tem que ser crítico, porque eu quero ver o bem da igreja, eu quero ver a igreja restaurada. Então quando eu vejo coisa errada, eu falo mesmo, não cito nomes, não cito que igreja é essa ou aquela, mas eu cito o fato, para que a gente acorde, para que a gente tenha entendimento das coisas de Deus. Eu vejo às vezes pastores preocupados, muitas vezes em se aproximar do poder, se aproximar do político, para ganhar coisas para si, para ter isenção de impostos, isenção disso, isenção daquilo. Meu irmão, se isentarem a gente de IPTU, por exemplo, amém. Mas eu acho que a igreja não tem que ficar batalhando por essas coisas. Sabe? Nós temos coisa muito mais importante para fazer. Muitos direitos, os direitos da igreja, os meus direitos. Meu irmão, eu nunca fui tolhido em nenhum direito de pregar o evangelho, nunca. Nunca eu deixei de pregar aquilo que o Espírito Santo me mandou pregar. Em nenhum lugar onde eu pisei, eu deixei de falar aquilo que o Espírito Santo me mandou falar. Nunca. Então eu não sei que tanto ficam com... porque o evangelho vão tolher a gente do evangelho. Meu irmão, prega o evangelho, para de mimimi, para de tititi. Prega o evangelho, prega a palavra. E deixa o Espírito Santo fazer o resto. A igreja precisa entender que ela é do alto. É de Deus que nós dependemos. Os recursos vêm de Deus. Deus usa as pessoas para trazer os recursos. Amém? Deus usa. Deus fez Jesus nascer num lar, José, Maria. José tinha uma profissão que remunerava dignamente, carpinteiro, um bom carpinteiro. Jesus se tornou um bom carpinteiro. Os reis do Oriente trouxeram incenso, ouro e mirra. Eu acho que Jesus usou aquilo, José usou aquilo talvez para ajudar na formação de Jesus, na criação de Jesus, porque não sei que quantidade de ouro, mirra valia muito, incenso valia muito e ouro vale muito. E eu não sei se eles trouxeram pouquinha quantidade. Eles não iam vir do Oriente, andar não sei quantos mil quilômetros, para trazer uma grama de ouro, um pinguinho de incenso. Não era assim que se presenteava um rei. Era com abundância.
Eu creio que José fez uma poupança com aqueles recursos e usou para criar os seus filhos, Jesus e os outros. Deus proveu para ele, glória a Deus. Amém, meu irmão? Se você confia em Deus, não vai te faltar o básico para você viver com dignidade nessa terra. Deus nunca falou que nós seríamos milionários. Alguns vão ter mais, outros vão ter menos, mas Jesus falou que nós teríamos o suficiente para vivermos com dignidade sobre a terra. E suficiente fala de você ter uma vida abundante e que você possa abençoar outros. Você vai ter o suficiente para você, para a sua família e para abençoar outros. Você não vai tomar emprestado, você vai emprestar. Eu tenho visto isso na minha vida, meus irmãos, desde que eu me converti. O cuidado de Deus, o suprimento de Deus, os presentes de Deus. E eu não dependi do meu pai a vida toda. Eu não dependi do que meu pai tinha. Eu sempre tive a minha profissão, o meu trabalho. Amém. Né? Deus tem me abençoado, mas não foi por isso. Nunca dependi disso. Porque às vezes as pessoas podem olhar e falar, também, né? Pai tinha condições. Eu nunca dependi disso para viver, nem para sustentar minha casa. Quando Deus queria usar meu pai, Ele me abençoava através do meu pai. E eu aprendi a ser grato a Deus quando recebi um presente do meu pai. Porque Deus falou comigo uma vez, que eu resisti a receber, né, do meu pai. Aí Deus falou para mim, para de ser orgulhoso, sou eu que estou te abençoando. E se eu quiser usar o seu pai, eu vou usar o seu pai. Então da próxima vez você receba com alegria e reconheça que sou eu que estou te dando. A partir daquele momento nunca mais retruquei. Recebia, agradecia e ficava feliz. Resolvi. Amém? Mas eu lembro, a vez que eu mais passei aperto, passei uma fase muito difícil. Um projeto que não deu certo. Eu pedi afastamento, licença da universidade onde eu dava aula. E a coisa não andou. O projeto era um projeto só de irmãos. O objetivo era uma revista cristã, tudo de Deus. Só que não era o que Deus tinha para nós. E você entende? Tem muitos projetos muito bons, que inclusive tem Deus no meio. Mas se Deus não falou aquilo, meu irmão, você vai dar com a cabeça na parede. E nós passamos um ano muito difícil. E naquele ano, o meu pai natural, eu não pedi nada. E meu pai natural também não me mandou nada. Nada. Eu falei, meu Deus, o senhor podia usar o meu pai, né, Deus? Era tão fácil, né? Só dar uma cutucada. Quantas vezes eu fiquei tentado a pegar o telefone e pedir, né? Muitas vezes. Eu falava, quando vinha aquele aperto, mas Deus nunca deixou eu fazer isso. E outras horas, quando eu não precisava, o presente vinha. E quando eu mais precisei, não veio. Mas eu entendi, Deus fechou para eu depender dele. Foi um ano de dependência total de Deus. De receber cesta básica na minha casa. Tinha 3 carros na garagem. E recebendo cesta básica. Aí eu vendi um carro. Aí vendi outro. Uma casa grande. Eu sei o que é passar aperto. Sei o que é passar aperto. Eu lembro uma vez a Nicinha não tinha dinheiro para comprar leite. Ela já contou isso aqui algumas vezes. Chegamos nesse ponto. E ela entrou dentro do carro lá e ela achou uma moeda. Na época o litro de leite custava R$1. Bom tempo, né? Achou uma moeda de R$1. Deu para comprar 1 litro de leite. Depois nós recebemos cestas da igreja, de irmãos que levaram. Até fizemos seminário lá em Curitiba. O irmão deu uma oferta para nós irmos. Quer dizer, nós até viajamos 2 vezes naquele ano e os irmãos nos abençoaram. Eu nunca entendi como é que Deus fez aquilo, mas eu sei que foi um ano, meus irmãos, dependendo de Deus em tudo. Não que eu não dependesse antes e nem que eu continuei dependendo depois, mas eu aprendi muito naquele ano, viu?
E eu aprendi a sentir a dor de quem tem necessidade. Porque se eu não passasse por aquilo, talvez eu seria insensível. Quando alguém fala que está passando necessidade, quando alguém está passando um aperto, quando alguém fica desempregado. Eu tirei uma licença não remunerada, depois de um ano voltei para a universidade. Mas eu não podia voltar naquele período. Amém? Então, se você anda com Deus, você vai ter o suficiente para ter uma vida digna. E vai ter o suficiente para você e para repartir com alguém que precisa. Sempre vai ser assim. Sempre. Deus cuida de nós. E Ele cuida dos detalhes. Deus só não se responsabiliza por aquilo que você se compromete sem conversar com Ele. Amém? Agora, Deus é tão misericordioso que ainda no teu erro, porque o projeto era muito bom, mas não era para nós. Nós não entendemos naquele momento que Deus não tinha aquilo para nós. Ainda assim, Deus consertou, corrigiu e nós voltamos para o trilho. Né? Mas passamos um ano aprendendo. Amém. Então aqui, nesse outro texto, Pedro está dizendo que convém que Jesus, convém não, é necessário, tem uma versão que fala, que Jesus fique no céu, seja retido no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Agora, quando eu falo de restaurar, Deus não vai restaurar esse mundo agora. Quando Deus está falando de restaurar, para Jesus voltar, está falando de restaurar a igreja e trazer para o reino de Deus, trazer para a igreja todos aqueles que precisam ser salvos. Então, quando está falando de cumprir as coisas que os profetas falaram, está falando do cumprimento de tudo aquilo que foi dito pelos profetas, de tudo aquilo que Jesus falou, do que aconteceria nos últimos tempos. Leia em Mateus, quando Jesus começa a falar o que vai acontecer, né? Filho contra filho, pai contra filho, terremotos, pestes, sinais nos céus, a ciência se multiplicando. Meu irmão, em 100 anos, há 120 anos atrás, mais ou menos, 130 anos, não tinha luz elétrica. Imagina isso. Não tinha comunicação, era por telégrafo. E olha lá. Era carroça movida a cavalo ou a boi. No início do século XX estava começando, os primeiros automóveis estavam surgindo. Olha a multiplicação do conhecimento humano, a evolução da tecnologia. O iPhone está fazendo 15 anos. Em 2007 não existia iPhone. Hoje a gente não vive sem um celular. A gente não sabe mais. A discussão era qual sistema ia prevalecer no celular, se aquelas teclinhas ou o teclado digital, virtual. E hoje nós sabemos qual prevaleceu. Né? Qual sistema ia prevalecer nos computadores, nos tablets, nos celulares? A discussão, né? Tudo que hoje 15 anos se passaram e a gente faz quase tudo com o celular. Vida financeira, não é? Comunicação, notícias, compra, vende. Isso é uma loucura, se a gente pensar, né? Agora, esse mundo, com toda essa tecnologia, não vai ser restaurado. Esse mundo caminha para o pior. Então, o que vai ser restaurado? A igreja. As nossas vidas, aqueles que se convertem, que vêm para Jesus, todos esses vão sendo restaurados e as profecias vão se cumprindo. O que precisa acontecer, vai ter que acontecer. Primeiro,
A plenitude dos gentios precisa ser salva. O que é plenitude? Todos os que precisam ser salvos entre os não-judeus, como nós, têm que ser salvos. Toda tribo tem que ser alcançada. Todo fim de mundo lá tem que ser alcançado. Toda nação difícil que resiste ao Evangelho tem que ser alcançada. E depois, Israel precisa ser alcançado. O Evangelho saiu de Jerusalém, chegou até os confins da terra. Agora ele está saindo dos confins da terra e voltando para Jerusalém. Por exemplo, essa semana eu li uma matéria sobre a igreja anglicana na Inglaterra, na Grã-Bretanha. Em 30 anos fecharam mais de 900 salões, mais de 900 igrejas se fecharam, por falta de gente. 900 salões desativados por falta de gente. O país hoje 51% se considera cristão. Não quer dizer que praticam o cristianismo, mas que se consideram cristãos. 51% só. 49% ou é ateu ou pratica outras coisas. E um dos países, meus irmãos, onde o evangelho onde teve um avivamento mais tremendo, e que, não só a Inglaterra, mas a Escócia, toda aquela região, e que mais enviou missionários para o mundo todo. E hoje é um país que precisa ser evangelizado outra vez. A Europa, de maneira geral, está assim. E foi o continente, depois de Israel, foi o continente mais evangelizado. Onde o evangelho saiu e veio, né, para Roma, para todo aquele pedaço, Grécia, e foi subindo. Então, Deus precisa restaurar todas essas coisas. Esses países precisam ser impactados novamente, precisam ser avivados. Deus precisa, né? As pessoas precisam abrir o coração e precisam ter gente falando, mas uma língua que essas pessoas entendam. O evangelho de hoje, o evangelho contemporâneo, veja só, com os mesmos princípios, os mesmos valores, as mesmas verdades, falados numa linguagem que atinja essa geração. Amém? Por exemplo, essa geração entende a palavra gratidão, entende a palavra generosidade. A gente muitas vezes, em vez de falar generosidade, fala bondade. Se a gente falar generosidade, essa geração entende melhor do que bondade. Olha que curioso, é a mesma coisa. Uma pessoa generosa e uma pessoa bondosa é similar. Mas se você fala generosidade para essa geração, eles entendem melhor do que bondade. Se você fala, qual foi a outra palavra que eu falei? Gratidão, a palavra que está na moda, né? A gente fala, eu sou agradecido a Deus. Se você falar, em vez de falar agradecido, falar gratidão, eles entendem. Eu falo de entender como essa geração pensa. Mostrar para eles que Deus defende muitas causas que eles defendem. Só que da maneira correta. Por exemplo, a igreja, eu falo que Deus foi o primeiro ecologista da história. Vocês pensam, claro que Deus se preocupa com o meio ambiente. Ele vai recriar o meio ambiente. Ele vai recriar o sistema ambiental da terra. Porque esse foi tão destruído que ele vai fazer tudo de novo. Por que ele se preocupa? Porque ele criou. E ele se preocupa com a sua criação. A primeira profissão do homem foi jardineiro. É uma profissão belíssima. Cultivar o jardim. A primeira profissão que o homem exerceu na sua história, cuidar do jardim. Por isso que a gente gosta de mexer com planta, gosta de ter, nem que for um vasinho com tempero na cozinha. Todo mundo mora num apartamento apertado, mas tem um vasinho, tem uma plantinha, porque a gente tem uma ligação com a terra, a gente tem uma ligação com o meio ambiente. E Deus se preocupa. Então falar que a igreja não se preocupa, não, a igreja deve se preocupar. E essa linguagem, essa geração entende. Se você falar para eles que Deus se preocupa com o meio ambiente, você vai ganhar um monte de gente para Jesus. Os militantes do Greenpeace, por exemplo. Talvez nunca ninguém falou direito para eles sobre isso. Por exemplo, caridade. Você fala caridade hoje, essa geração não sabe nem o que é caridade. O que é caridade?
Mas se você falar de repartir, de abençoar, de ser generoso, uma igreja que se move em ação social, se move para abençoar os que precisam, os pobres, os drogados. Essa geração entende isso. Você está entendendo? Uma linguagem que eles entendam. Eles estão vendo um Deus que é perto de coisas que eles também defendem. E que Deus se preocupa, porque Deus se preocupa com o necessitado. Deus se preocupa com o que está passando fome. Deus se preocupa com aquele que está perdido no mundo das drogas. Deus se preocupa. A palavra fala sobre isso para a gente. O judeu, meu irmão, ele não podia desamparar o órfão, ele não podia desamparar a viúva, ele não podia desamparar o imigrante. Ele tinha que receber o imigrante de braços abertos. Tinha que abençoar, tinha que deixar espigas no campo para que a viúva, o órfão e o estrangeiro pudessem pegar. Falava assim, você passa uma vez colhendo, o que ficar, ficou, o que caiu, caiu, você não pode voltar pegando. Então, tinha uns caras que devia ser, né, bem minucioso, porque o que perdeu, perdeu. É para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro, ou para o pobre. Então Deus se preocupa com o necessitado. Por outro lado, Deus proíbe os juros altos. Deus abominava quem emprestava dinheiro com juros descabido, né? Juros exorbitantes. Advertências, o que tem de advertência para os ricos, meus irmãos? O tempo todo Jesus falou sobre isso. Não ajunta tesouro da terra, que aqui o ladrão rouba, a ferrugem corrói. Ai de vós ricos, pranteai e chorai. Fala de rico financeiro e de rico no sentido daquele que se sente rico, orgulhoso, né? Se acha. Todo tipo de riqueza. Então o nosso Deus, Ele é preocupado com isso sim. É claro que Jesus falou, os pobres sempre tereis convosco. Mas aí a igreja se conforma e acha que a pobreza é normal. Não foi isso que Jesus quis dizer. Ele estava dizendo o seguinte, que ele ia ter que partir. Os pobres iam ter mais tempo para eles cuidarem. Não estava falando que não era para cuidar dos pobres. Estava falando, vocês não vão ter a mim por muito tempo. Então agora é focar no que nós temos que fazer. Depois vocês vão cuidar dos pobres, mas tem que cuidar dos pobres. Isso não tem nada a ver com esquerda, direita, centro. Tem a ver com o reino de Deus. Essa é uma linguagem que essa geração entende. Amém? Ensinar as pessoas, capacitar as pessoas para o trabalho. Não é? Abençoar na crise, a pessoa fica desempregada, a gente vai lá, abençoa, paga uma conta de luz, paga uma conta de água se precisar, vamos lá, paga o gás, o que precisa para uma casa funcionar. Eu sempre falo, o que precisa para uma casa funcionar? Água, luz, gás e comida. E às vezes um remédio se é de uso contínuo e tal. Né? Mas isso não pode faltar. Então isso a igreja às vezes vai ter que suprir. Você vai poder suprir às vezes de alguém. Depois nós vamos ajudar a pessoa. Às vezes a pessoa não sabe usar o dinheiro. A pessoa não tem uma formação profissional adequada. Ninguém ajudou, ninguém treinou ela numa profissão. A gente pode ajudar, a gente vai fazer, dentro da nossa possibilidade. Mas não virar as costas. A gente não pode virar as costas para a necessidade do outro. E essa linguagem, essa geração entende. É isso que eu falo de ajustar a linguagem, a maneira de falar com as pessoas. Muitos dessas coisas, essa geração às vezes não vê a igreja, não acha que a igreja não faz. Porque às vezes a igreja fala numa língua que eles não entendem. Ou às vezes não está fazendo mesmo, né? Amém? Então, os céus vão reter Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Então, é necessário que Jesus fique no céu, porque ele está governando do céu. Hoje ele está governando a partir do céu. Mas vai chegar um momento que ele vai descer
no mesmo lugar onde ele subiu, ali no Monte das Oliveiras. Não foi ali que ele subiu? Foi, né? No mesmo lugar que ele subiu, os anjos falaram que ele iria descer. Ele vai tocar ali. E a partir dali, ele vai estabelecer o seu governo. As nações vão se dobrar. Os reis, né, os governantes, os presidentes, primeiros ministros, vão se dobrar diante dele, ou não. Se não quiser, tudo bem. Mas não vai ter escolha. Jesus não vem mais como cordeiro. Agora ele vem como leão. Agora ele vem para estabelecer o seu governo. A segunda vinda é diferente da primeira vinda. A primeira vinda ele veio manso e humilde, nasceu num lugar desconhecido, ali foi para poucos, né? O que aconteceu ali, pouca gente testemunhou. Agora, todo olho vai ver, toda boca vai confessar. Vai ser como um raio que vem do ocidente e se posta no oriente, ou do oriente para o ocidente, tanto faz. Isso quer dizer que todo mundo vai ver Jesus voltando. Não tem esse negócio, Jesus voltou lá, está lá no cantinho pregando. Ele falou que se falarem isso é mentira, porque quando eu vier, todo mundo verá. Todo mundo vai olhar para o céu e vai ficar boquiaberto da volta de Jesus com os seus anjos e com aqueles que já morreram e voltarão num corpo restaurado. E nós que estivermos vivos na terra, crendo em Jesus, teremos nossos corpos transformados num abrir e fechar de olhos e nos encontraremos com Ele nos ares. Comitê de recepção, comitiva de boas-vindas. Amém? Agora, eu queria ler mais um texto que fala sobre como nós orarmos nesses tempos confusos, né? Às vezes a gente fica até confuso em como orar. Como orar? Aí é bom a gente voltar para ver como Jesus ensinou os discípulos a orar, né? Aí ele ensina aqui os discípulos. Deixa eu achar aqui. Mateus capítulo 5. A partir do versículo 5. É um ensino sobre oração. Vamos ler desde o versículo 1, versículo 1. Mateus 6, desde o versículo 1, porque ele fala sobre doar, sobre abençoar, né? Tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa do seu Pai, que está no céu. Quando ajudar alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e seu Pai que observa em segredo os recompensará. Vocês estão entendendo? Olha o Espírito de Jesus como é o oposto do Espírito desse mundo. O Espírito desse mundo quer publicidade, quer marketing. E muitas igrejas embarcam nisso e fazem publicidade e marketing. Nós não podemos cair nessa tentação. Nós não precisamos desse marketing, né? Por exemplo, nós distribuímos essas cestas no final do ano. Alguns falam, fotografa? Eu falei, é melhor não. Por quê? Para não constranger a pessoa. E porque nós não queremos divulgar isso. No sentido, claro, a gente fala para a igreja para prestar contas, né? Falei para o grupo de amigos para prestar contas. Fotografei algumas pessoas pegando a cesta para eles verem que isso estava acontecendo, que foi bom. Dei alguns relatos que algumas pessoas me mandaram, como é que foi, as pessoas que receberam. Foi muito legal, no sentido de prestar contas. Mas eles já sabiam que isso estava sendo feito. Mas não no sentido de ficar divulgando, fazendo propaganda. Sabe? A gente trabalhou, sei lá quantos anos lá na capelania, né? No hospital. Nunca divulgamos isso na imprensa.
Nunca falamos que nós fazíamos isso para divulgar. Por quê? Porque nós estamos ali para tocar as pessoas que estão precisando, e Deus sabe como isso é mais importante do que divulgar, fazer um auê, um oba-oba. Claro que às vezes eu falo que a gente faz um trabalho desse para servir de testemunho, para a gente deixar claro que a gente está fazendo, que a gente está indo lá, está orando pelos enfermos, mas não no sentido de promoção, de virar nome de rua, né? de ganhar placa, de ganhar um... Eu quero ter reconhecimento na presença de Deus, meus irmãos. Amém? É só o que me importa, que Deus veja o que cada um de nós está fazendo. Porque é esse lugar que a gente precisa ser conhecido. É lá no céu, é lá na presença de Deus que a gente precisa ser conhecido. As pessoas, né, você entende? O céu sorri sobre nós quando vê o que a gente está fazendo. O céu fica feliz, né? E o inferno também sabe quem a gente é e treme de medo quando vê quem está chegando no ambiente, quem pisou aquele ambiente. O inferno refuga, o inferno se afasta. Ser conhecido, né? Jesus falou isso, falou, ó, quem está vendo, quem vai te recompensar é o Pai. Aí ele fala assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Se você ler isso aqui, né, você vai ver Jesus está dando toda a dica, né, de como é para orar. Não ficar repetindo. Não ficar, você pode até orar bastante, falar bastante com Deus. Deus tem toda a paciência para te ouvir. Mas você não precisa ficar repetindo, que Ele não é surdo. E Ele sabe o que você precisa antes que você peça. Aí você fala, mas então para que pedir? Para que o teu coração entre em sintonia com o coração dele. Para que você cheque se realmente você está precisando daquilo. Porque muitas vezes quando você começa a orar e colocar diante de Deus as tuas necessidades, o Espírito Santo muitas vezes vai mostrando que aquelas necessidades não são tão necessárias assim. E vai mudando valores, vai mudando vontades, vai mudando coisas, vai acrescentando outras e vai mudando o teu pensamento e vai ajustando a tua vontade à vontade de Deus. É por isso que a oração é manter comunicação com Deus. Comunhão com Ele, conversar com Ele. Então mesmo que Ele já saiba, é muito bom falar com quem você gosta. Não é verdade? Às vezes você liga para alguém que você gosta, ou para seu pai, para sua mãe, para o seu filho. Você sabe que está tudo bem, porque se não tivesse bem já teria te ligado. Mas você liga e fala, e aí, está tudo bem? O que você fez? Está fazendo o quê? Só para isso. É uma conversa, você já sabe como é que está tudo bem, ele também sabe que está tudo bem, mas você liga para perguntar se está tudo bem. Falar com Deus às vezes é isso, você já sabe que Ele sabe, mas você fala, Deus, o Senhor sabe, né? Só estou lembrando, não esquece não. Deus fala, está de brincadeira? Você acha que eu vou esquecer? Você está falando comigo, eu sei de tudo que você precisa, fica tranquilo, está na minha agenda. E se eu esquecer, tem um monte de anjo para me lembrar. Deus não esquece, né? Amém? Ele conhece. Ele sabe o que a gente precisa antes da gente pedir. E aí, além de falar tudo isso, orar em segredo, não repetir frase vazia sem parar. Aí ele fala, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia,
perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí Jesus faz um adendo. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Esse é outro princípio que Jesus deixa bem claro. Você vai ser perdoado à medida que você perdoar. Se você perdoa, vai ser perdoado. Se não perdoa, Deus também não vai te perdoar, até que você perdoa. Então, Jesus fala, meus irmãos, aquilo que é essencial. Então, oração é isso aqui. Não precisa ficar em dúvida, né? O que eu vou orar? Vai lá e vê o que Jesus falou para orar. Agora, uma coisa importante. Ele fala, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Primeira coisa, você reconhece que há um Pai, que você é filho, porque você está chamando ele de Pai, e que ele está no céu, e que ele é santo, e que ele está numa posição alta, muito mais alta que a tua. E aí, Jesus fala assim, venha o teu reino, faça a tua vontade, aqui na terra, como ela já é feita aí. Meu irmão, o reino de Deus só virá para cá quando Jesus voltar. Mas nós temos que orar por isso. Vem, Senhor Jesus, vem o teu reino, faz a tua vontade, ajuda-nos a preparar o teu reino para a tua volta. Mas o reino de Deus vai ser instalado aqui na terra, porque lá no céu não tem crise, o céu não está em conflito, o céu não está em crise, o céu não perdeu o governo, Deus nunca perdeu o lugar no trono. O trono dele nunca foi abalado. O problema está na terra. Por que na terra está o problema? Porque o homem, a terra foi delegada para o homem cuidar. Deus criou a terra e colocou o homem para o homem cultivar o jardim do Éden. E a partir do jardim do Éden, esse jardim se estendesse para toda a terra. O jardim do Éden era um projeto piloto. Um lugar onde Deus colocou o homem e a mulher para que a partir dali eles governassem, eles cultivassem, eles criassem um ambiente tão agradável e isso se expandisse por toda a terra. Como o homem pecou, ele entregou o domínio da terra para Satanás. Entregou as chaves da casa. E agora o diabo passou a ser o príncipe desse mundo. Jesus, quando veio para cá, ele respeitava o diabo. Ele não ficou tentando o diabo gratuitamente. E nós temos que aprender e entender que nós temos que ter respeito pelo nosso adversário. Por quê? Porque ele tem um nível de poder e de autoridade. Então não tente a Deus, nem provoque o inimigo desnecessariamente. Tenha sabedoria. Ele não pode te tocar. Você tem autoridade sobre as trevas, mas não seja tolo. Jesus não foi tolo, muito pelo contrário. Ali no deserto, o diabo tentou provocá-lo, né, e propor coisas para ele, ele falou, citou a palavra. Jesus foi na palavra, meus irmãos, e trouxe a palavra para o negócio. Ele não falou dele, da cabeça dele. Eu acho, eu penso, não. Está escrito, pá. Aí o diabo falou, opa, também está escrito. Falou, não, mas está escrito isso aqui, ó, pá. O espírito correto para essa situação, na palavra, é esse aqui, não é esse que você está falando, é esse. E trazia o texto correto. Jesus confrontou o inimigo na palavra, com sabedoria e com autoridade. Você tem que fazer a mesma coisa. Confrontá-lo na palavra, com a autoridade que Deus te dá. Com sabedoria, não é? Por quê? Porque ele ainda é o príncipe desse mundo. Jesus já tomou as chaves do inferno, as chaves da morte, mas ainda não está governando a terra em plenitude. A igreja está preparando o caminho. Cada pessoa que se converte é um pedaço a mais para o reino de Deus, para o território do reino de Deus. Mas o conflito ainda está acontecendo.
O grande conflito é pela nossa alma. O grande conflito é pelo nosso coração. O grande conflito é que você abandone Deus e volte para as trevas. Ou que nem chegue a conhecer a Deus. Esse é o grande conflito. É isso que o diabo quer. Ele não está preocupado com as nossas coisas, ele está preocupado com a nossa alma. Então, quando nós orarmos, vem o teu reino, Senhor. Faz a tua vontade aqui na terra. Estabelece o teu reino, estabelece o teu governo nessa terra. Agora, o governo só pode ser estabelecido quando o rei chegar. Reino tem que ter rei. Reino sem rei não é reino. Jesus não pode governar apenas em espírito. Ele tem que estar presente. Corpo, alma e espírito. Ele tem que reinar fisicamente. Por isso que ele precisa voltar fisicamente para a terra. Amém, meu irmão? Então, a nossa mente tem que estar focada nessas coisas. Essa é a palavra de Deus. Essa é a verdade da palavra. Foca tua mente nisso. Pensa sobre isso. Quando for orar, pega esses textos, né, esse texto, e fala sobre eles. Né? Você não precisa repeti-los, mas você pode ler em voz alta. E aqueles versículos que Deus fala no teu coração, reforce aquilo. Ore com outras palavras, ore de outra maneira, mas fale com Deus sobre isso. Aqui tem uma oração completa. Fala de pedir pelas necessidades do dia a dia, né? Fala de sobre perdão, fala sobre fazer a vontade de Deus, fala sobre não pecar, livrar do mal, fala de suprir as necessidades diárias, né, o pão de cada dia. Então é uma oração que cuida de todos os aspectos da vida. Livrar do mal, livrar do pecado, perdoar e ser perdoado, as necessidades naturais e estabelecer o reino de Deus na sua vida, a partir da sua vida, na igreja, a partir da igreja. Amém? Agora o reino de Deus será estabelecido em plenitude quando Jesus voltar. Até lá, nós temos que batalhar nesse mundo, trazer para a luz o máximo de pessoas que nós conseguimos, trazer para o reino de Deus, né, para a presença de Deus, o máximo de pessoas que nós conseguimos, falar do amor de Deus, abençoar as pessoas para que elas entendam que há um Deus que reina e que governa. Amém, irmãos? Então esse é o nosso evangelho, esse é o Jesus que nós cremos. Não perca tempo em conversas bobas, em ouvir coisas estranhas, gente que está profetizando datas, sabe? Toma muito cuidado com datas, pessoas que ficam fixando datas para isso, datas para aquilo, porque ninguém tem essas datas, e isso gera engano, gera confusão, e nós que somos de Cristo, a palavra fala que nos últimos tempos, o engano seria tão grande que, se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Até os que creem em Jesus seriam enganados, se fosse possível. De tanta confusão sobre a terra. Então, foca naquilo que interessa. Olha para Jesus. Olha para o que Ele diz. Para a palavra de Deus, né? Quando você está em dúvida, vai conferir. Ouviu alguma coisa na internet, está em dúvida, vai na palavra ver o que diz sobre aquilo, de fato. Anota, depois você pode até me perguntar que eu posso te ajudar, se eu souber. Né? Mas você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo às vezes acende a luzinha. Opa, pem, 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 pem. Amém? Tomar cuidado, né? Estar atento, olhar para Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor agora, né, o nosso coração. Eu creio que é um ano que nós precisamos da graça de Deus, né? Fardo leve, jugo suave, né? Mas precisamos da graça de Deus. Não sabemos como será, mas nós cremos em Jesus, sabemos que Ele nos guarda,
que Ele tem o melhor para nós. Coloca agora o teu coração, se você está inquieto com alguma coisa, se você está preocupado com alguma situação, coloca agora diante dEle, porque Ele sabe o que você precisa. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, nós cremos, Pai, que o Senhor conhece o que nós precisamos, antes que as palavras cheguem à nossa boca, o Senhor já sabe. Mas nós te amamos e nós queremos ter comunhão contigo. E nós queremos que as nossas necessidades sejam conhecidas do Senhor. Queremos falar, queremos expressar a nossa gratidão. Queremos agradecer pelo cuidado que o Senhor tem tido por nós. Pai, livra a tua igreja do engano. Amadurece a tua igreja sobre a terra. Tira o egoísmo da sua igreja, Pai. Que a sua igreja olhe para fora, que a sua igreja olhe para o perdido, olhe para o necessitado, olhe para aquele que precisa, olhe para aquele que está sofrendo. Senhor, sabemos que muitos não vão querer, mas nós não sabemos quais são eles. Então a nossa obrigação, a nossa função é levar as boas novas, as boas notícias de que há um Deus que se importa conosco. Há um Deus que pode trazer ordem para a nossa desordem interior, Senhor. É possível viver uma vida de qualidade, mesmo nesse mundo confuso e caótico, Pai. Uma vida na Tua presença. Senhor, traz a Tua presença para o meio do Teu povo, para o meio da Tua igreja, que a Tua igreja tenha alegria de estar contigo, tenha alegria de estar uns com os outros, que a Tua igreja tenha alegria em servir, tenha alegria em repartir, tenha alegria em dar. Senhor, age no nosso coração, aumenta o nosso amor pelas pessoas, aumenta o nosso amor por Ti. Oh Deus, nós Te agradecemos por esse tempo na Tua presença, por cada irmão que está aqui, por aqueles que estão nos vendo pela internet, por aqueles que ainda vão assistir. Abençoa cada um, fortalece cada um, renova cada um, em nome de Jesus. Que nós tenhamos uma semana abençoada, suprida, uma semana cheia da Tua presença, uma semana cheia de realizações em Ti. Em nome de Jesus, abençoa cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, Deus te abençoe, amém? Tenha uma semana realmente abençoada, que Deus possa... Hã? Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Deus abençoe, amém? Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.